23 anos, tem 2 filhos, Israel com 19 anos, Samuel com 16 anos, estamos há 23 anos lá em Autônia, somos natural do Rio de Janeiro, e estamos aí servindo ao Senhor. Também nós tocamos vida de crianças órfãos também há 23 anos, onde o Senhor tem nos dado esse privilégio de tocar também nessa ramificação, dessa necessidade que o reino tem. Queridos, vou fazer uma pergunta a você aqui. Se Deus chegasse para você, numa noite, numa madrugada, seu quarto escuro e de repente viesse um resplandecer ali no seu quarto ali, e ele acordasse você e falasse com você que ele iria lhe dar um anjo mais poderoso do que o azulão, do que o tocha do canuto. Só, quero te dar um anjo aí para te acompanhar, para te fazer companhia. Qual seria a tua reação? Quem aceitaria esse anjo? Levanta a mão. Amém. Querido, mas teve um personagem na palavra do Senhor que ele rejeitou esse anjo. Ele rejeitou um anjo. E esse personagem, querido, se encontra lá em Êxodo, capítulo 32, capítulo 33. E eu quero ler esse capítulo para a gente nortear. É uma linha para a gente poder acompanhar o que Deus quer falar conosco. Êxodo capítulo 33, versículo 2 a 15. Deus chega para Moisés e fala para Moisés que iria dar um anjo para ele, para poder acompanhar, para poder tomar posse de Canaã, e ele não aceitou. Vamos ver o porquê disso. Versículo 2, Êxodo capítulo 33. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, chorou, ninguém pôs sobre si os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os seus atavios, para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada de longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. Aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação e estavam fora do arraial. Acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, face a face. E vendo todo o povo aquela nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e o adorava. E falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer um fala o seu amigo. Repita comigo: falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer um que fala o seu amigo. No versículo 15, fala a seguinte coisa: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. No versículo 16, segunda parte B, o que mais poderá diferenciar a mim e o teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor diz a Moisés: farei o que pede, porque você tem me agradado e conheço pelo seu nome. Mas no versículo 32, mostra o porquê dessa causa, o porquê desse diálogo. Moisés desce do monte Horebe, e quando Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, estando lá com o Senhor, escrevendo as tábuas da lei, ele desce e encontra ali o povo de Israel, em uma tremenda orgia, onde eles criaram um bezerro de ouro.
Moisés então chega naquela festa, naquela orgia. Moisés então se desesperou, quebrou as tábuas da lei, e no capítulo 33, o Senhor então fala para Moisés a seguinte coisa: olha, eu não vou mais com esse povo, porque eu vou consumir. E Moisés, mesmo depois de ver tudo aquilo, Moisés ainda chega e começa a interceder em favor do povo. Mas se fosse dar um título dessa mensagem, eu quero falar que Moisés, um homem apaixonado pela presença do Senhor. Amado, por que Moisés, ele rejeitou uma oferta do Senhor? E o Senhor falou: Moisés, olha, eu tenho uma promessa, eu sou aquele que cumpre a minha promessa, só que eu não vou mais junto com você. Mas Moisés, eu vou te dar um anjo, o anjo que te acompanhou, o anjo que fez tantas coisas, eu vou te dar esse anjo para vocês entrarem na terra e para vocês possuírem a terra. Moisés falou a seguinte coisa: Senhor, se tu não for, eu não irei. Sem ti, eu não irei, Senhor. O que Moisés estava falando para o Senhor? Senhor, eu prefiro morrer no deserto, viver no deserto, com a tua presença, do que entrar em Canaã, terra que manda leite e mel, sem a tua presença. Era isso que Moisés estava tentando falar para Deus, a seguinte coisa: Senhor, a tua presença é mais valiosa do que tudo na minha vida. Eu não troco a tua presença por nenhuma Canaã, por nada desse mundo. E Moisés sabia muito bem, querido, o poder e o valor de um anjo. Afinal de contas, querido, os anjos são seres celestiais, membros da corte de Yahvé. Os anjos são espíritos ministradores. Os anjos são aqueles que transmitem a vontade de Deus. Os anjos obedecem à ordem de Deus. Os anjos celebram louvores a Deus. Amado, Moisés aqui, ele não desprezou o anjo, porque ele sabia das manifestações do anjo do Senhor. Ele sabia que quando ele teve o chamado dele, quando ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, de Jetro, lá em Êxodo capítulo 3, e quando o anjo aparece, manifesta na sarça ardente, aonde a sarça se queimava, mas não se consumia. Moisés teve uma experiência forte com o Senhor, através do anjo ali. Mas Moisés não estava desprezando o poder do anjo. Moisés não estava falando para Deus: Senhor, eu não quero. O anjo não serve para nada. Não, ele sabia o poder do anjo. O que acontece é que Moisés não trocava a presença de Deus por nada nesse mundo, porque a presença de Deus na vida de Moisés era insubstituível. Amém? Então Moisés estava falando a seguinte coisa, contextualizando para os nossos dias. Moisés estava falando assim: Senhor, eu não troco a tua presença por dinheiro, eu não troco a tua presença por sucesso, eu não troco a tua presença por carro, por casa, por todos os bens materiais do mundo. Eu não troco a tua presença por uma igreja de 100 mil membros. Eu não troco, Senhor, a tua presença por um salário maior do que Neymar, por um salário maior do que Cristiano Ronaldo, por um salário maior do que Messi. Quando estava estudando sobre isso, eu vi que o salário desses três, querido, em temporada, é 528 milhões por temporada. O que Moisés está falando é isso: Senhor, pode ser o valor que for, pode ser as miríades de anjos que for, mas se o Senhor não for, eu não irei. Moisés era apaixonado pela presença de Deus, porque Moisés sabia que sem a presença de Deus, ele não poderia ir muito além. Moisés, ele não queria criatura, ele queria o Criador. Amém? Moisés não era apaixonado pela criação, Moisés era apaixonado pelo Criador. Ele não queria aquele que tinha início, aquele que tinha fim. Ele queria o alfa e o ômega, aquele que não tem início, aquele que não tem fim. Ele não queria um meio, ele não queria um meio para poder obter uma bênção, ele não queria um meio para conseguir um emprego, ele não queria um meio para conseguir um carro, ele não queria um meio para conseguir um namorado, um casamento, ele não queria um meio para obter uma cura, ele não queria obter um meio para ter um sucesso ministerial. O que Moisés queria era a presença de Deus perto dele.
Que Moisés estava falando para Deus a seguinte coisa: Senhor, o que adianta entrar em Canaã, uma terra rica, que mana leite e mel? Canaã sem a tua presença é pior do que um deserto árido. Mas um deserto com a tua presença, Senhor, o Senhor pode fazer do deserto brotar água. O Senhor pode fazer do deserto um oásis. Então, se o Senhor não for, eu não irei. Eu não quero Canaã sem a tua presença. Eu quero a tua presença. Amém? Amados, Moisés é um homem, um percussor, que nós possamos, querido, que nos alinha, querido, amar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa na face da terra, amém? Moisés é um modelo, um referencial, querido, que nós possamos buscar nesses dias, nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, sermos apaixonados pela presença de Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar. Ele não servia a Deus pelo que ele poderia fazer no meio da história. Ele queria o Deus que escreveu toda a sua história. Moisés sabia que a sua biografia, queridos, já estava escrita pelo autor da vida. Moisés sabia, querido, que quem conhecia ele era Deus e não o anjo. Moisés sabia que antes que uma palavra viesse sobre os seus lábios, Deus já o conhecia. E o anjo não tinha esse poder. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Moisés está falando para Deus: Deus, Pai, eu quero o Senhor. O Senhor me conhece pelo avesso. O Senhor que me formou, o Senhor esquadrinha o meu coração. O anjo não tem esse poder. Ele queria Deus, porque Deus é. Ele não queria o anjo, porque o anjo não é. O que Deus é? Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Ou seja, Moisés sabia, queridos, os atributos de Deus. Moisés sabia que o anjo, ele não é onisciente. O anjo não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas Deus tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo, amém? Então ele estava falando para Deus: Deus, o anjo não é onisciente. O Senhor é onisciente, o Senhor pode estar. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabia que o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Salmo 139, versículo 7, fala a seguinte coisa: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno na minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ele está falando isso para Deus: Deus, eu não vou, Pai. Eu prefiro ficar aqui porque tu és onisciente. Tu estás em todo lugar ao mesmo tempo. E o anjo não pode fazer isso. Então eu não posso trocar a tua onisciência pelo um ser limitado. Eu não posso trocar o Criador pela criatura. Moisés estava falando a seguinte coisa nesse diálogo que ele tinha com Deus, essa intimidade que ele obteve de anos e anos com Deus. A palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 33, que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Isso significa intimidade. Vira a pessoa do teu lado e fala para ele: intimidade. Deus quer ter intimidade. Por isso que Moisés teve essa ousadia de falar a seguinte coisa: Deus, eu não posso ir, porque o anjo não é onisciente, mas o Senhor é onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. O futuro para o Senhor já é passado. O anjo, Senhor,
ele não sabe o meu futuro, mas o Senhor sabe o meu futuro. Eu não posso deixar o Senhor. Se o Senhor não for para Canaã, eu prefiro ficar aqui com o Senhor no deserto sozinho. O Senhor pode mandar a nação de Israel entrar com miríades e miríades de anjos, mas eu quero ficar com o Senhor, porque o Senhor é onisciente. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ele sabia que o Senhor tinha esse poder. Moisés também estava falando com Deus a seguinte coisa: por que ele não queria o anjo? Porque o anjo, querido, não é onipotente. Ele fala: Deus, o Senhor é onipotente, o Senhor atua, o Senhor age em todo o tempo, ao mesmo tempo, em todos os lugares. O Senhor tem poder para agir, para fazer obras maravilhosas, e o anjo do Senhor não pode fazer isso. Como que Moisés poderia aceitar essa proposta de Deus? Amado, aquele que já experimentou o Santo dos Santos, ele não se conforma em ficar no ato. Aquele que já experimentou intimidade com Deus, aquele que já experimentou coisas poderosas, experiências com Deus, ele não troca Deus por nada desse mundo, amém? Por nada desse mundo. E Moisés, querido, sabia disso. Amado, nós precisamos saber que a igreja do Senhor Jesus nunca pode deixar, querido, que a criação se torne maior do que o Criador. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que a criatura, as coisas existentes nesse mundo, jamais pode tomar o trono do nosso coração, amém? Deus não pode se tornar o mais um. Deus tem que ser o número um, amém? Na vida da igreja. E Moisés prova isso. Senhor, Tu é o número um da minha vida. Eu não troco o Senhor por nada. Eu não troco o Senhor por uma terra rica. A paixão, querido, um anelo de Moisés pela presença de Deus, era o que ele tinha de prioridade na vida dele. Vejo que na vida de Moisés, querido, ele teve uma experiência diferente de Jó. A palavra de Deus no Jó fala que Jó chega no final ali do livro, no final de toda a sua vida, toda a experiência, ele fala a seguinte coisa: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço pelo que tudo o Senhor fez. Agora eu te conheço porque meus olhos veem a tua maravilha. Mas Moisés, ele teve uma experiência diferente. E contextualizando para esse contexto de Moisés, Moisés poderia falar a seguinte coisa: eu não lhe conheço, Senhor, de ouvir falar. Eu lhe conheço porque os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram o Senhor na sarça ardente chamar pelo meu nome. Eu não lhe conheço, Senhor, porque alguém me contou. Eu tive uma experiência marcante na minha vida. Eu tive um chamado do Senhor. Eu não ouvi um psiu. O Senhor chamou pelo meu nome. Amada, a convicção do chamado faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. A convicção do nosso chamado faz toda a diferença. O que fez Moisés, querido, permanecer firme, o que fez Moisés, querido, ser apaixonado por Deus, foi porque ele teve uma experiência no Horebe. Ele teve uma experiência com Deus, e aquela experiência com Deus, querido, marcou a vida dele, ao ponto, na caminhada com o Senhor, fez com que ele não trocasse o Senhor por nada, querido. Precisamos, querido, saber a seguinte coisa: a igreja do Senhor, ela tem um chamado. A igreja do Senhor foi vocacionada para manifestar as grandezas do Senhor sobre a cidade de Taubaté, sobre o Brasil e sobre as nações, amém? Todos têm um chamado, querido. Todos têm um chamado e todos têm um chamado específico. Eu quero dizer para você hoje que Deus te chamou. Eu quero dizer para você hoje que você precisa saber aonde foi o teu Horebe. Se você não souber aonde foi o teu Horebe, querido, no meio da sua caminhada, você vai trocar Deus por qualquer coisa. Moisés, querido, não esqueceu o seu Horebe. Moisés, o Horebe marcou a vida de Moisés.
E ali no Horebe, queridos, Moisés não ouviu um psiu. Moisés foi chamado pelo nome. Deus, Moisés, Moisés. Eu estava pensando, meditando, querido, por esses dias, aonde vendo a igreja do Senhor Jesus sobre o Brasil, com tantos escândalos, com tantas coisas, eu fico pensando a seguinte coisa: será que tantos líderes, que se fala líderes evangélicos, pastores evangélicos, ou pastoras evangélicas, realmente estiveram no Horebe na vida deles? Tantos crentes deixando, tantos líderes deixando, se desviando, voltando para o Egito. Será que realmente houve um Horebe? Será que ela se lembra do Horebe, querido? É em Horebe, querido, que Deus não fala psiu. É no Horebe que Deus chama pelo nosso nome. É no Horebe que Deus define o nosso chamado. Foi lá no Horebe, Êxodo capítulo 3, que o Senhor se manifestou na sarça ardente. E que o Senhor chamou Moisés pelo nome e falou: para aí, Moisés, não se aproxime mais. E Deus falou para Moisés qual era o chamado dele: o meu povo geme, e o gemido do meu povo subiu até a mim. Eu vim aqui para manifestar o meu poder sobre a tua vida, para que você desça e liberte o meu povo. E ali, Deus não falou psiu. Quando estamos numa multidão, quando estamos num agrupamento de pessoas, alguém fala assim, psiu, todo mundo olha, não é verdade? Mas se estamos num agrupamento de pessoas, e se alguém fala assim, Kelsey, só o Kelsey vai olhar, porque o nome dele foi chamado. Diante de milhões, de bilhões sobre a face da terra, Deus nos chama pelo nome, querido. Deus nos chama pelo nome. Deus, querido, não é um Deus de psiu. Deus é um Deus de identidade. Deus deu uma identidade para mim, para você, diferente do teu próximo, porque Ele te conhece pelo avesso, te conhece totalmente. E por isso, querido, que lembrar do nosso Horebe vai nos fazer nunca trocar Deus por nada desse mundo. Precisamos entender que é uma honra sermos chamados por uma grande comissão, sendo a última comissão, eu creio, a última geração da face da terra. Nós somos a última geração, quem crê nisso? Nós, essa geração, vai trazer Jesus de volta, amém? Essa geração, queridos, vai manifestar a glória do Senhor. Mesmo com muito escândalo, mesmo que nós possamos sair agora nas avenidas, queridos, achar que o inferno está vencendo, mas o inferno não está vencendo, porque a igreja é mais vencedora, porque Deus tem chamado, tem levantado, Deus tem dado experiência a Horebes, a homens e mulheres, querido, para esses dias, para poder não se vender, não vender a presença de Deus, não vender a intimidade de Deus por nada desse mundo. E precisamos entender aquilo que é uma honra, diante de mais de 5 bilhões de habitantes sobre a face da terra, pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes, pessoas mais espirituais, que oram mais, Deus chama você para um propósito, amém? Deus nos chama para um propósito, querido. O que Moisés fez, querido, foi não trocar a presença de Deus por coisas. O que Moisés fez foi não trocar a Canaã, querido, não trocar a presença de Deus por Canaã, porque a convicção do chamado de Deus na vida de Moisés estava acima, querido, de Canaã, querido. Você que está aqui, que um dia entendeu que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, um dia você entendeu que havia uma porta para te libertar do pecado, havia uma mão te chamando, havia uma voz te chamando. Você precisa entender que é um privilégio servir a um Deus tão grande, tão amoroso. Moisés sabia disso, desse privilégio. Mas a vida de Moisés, querido, ela se resume em 3 etapas. De 0 a 40 anos, querido, Moisés era príncipe do Egito. De 40 a 80, Moisés, querido, foi empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas do seu sogro, querido. De 80, querido, a 120 anos, sem me engano, ele faleceu, ele foi pastor de uma grande nação. Essa vida de Moisés, querido,
que são etapas de 40 e 40 anos. Podemos dizer que a cada 40 anos, querido, foi uma etapa da vida de Moisés. E Moisés, querido, quando chega naquele período ali, naquela experiência lá em Êxodo, capítulo 3, Moisés ali entendeu que Deus tinha algo especial para a vida dele. Moisés entendeu então que a sua fase de 0 a 40 anos, quando ele é príncipe do Egito, quando ali aos 40 anos, ele achava, querido, e lendo sobre alguns comentários sobre do Flávio Joséfo e de um pastor judeu, Rogério Zafite, fala a seguinte coisa: por Moisés ser criado no Egito, por Moisés ser adotado pela filha de Faraó, e o Egito sendo uma grande força bélica, uma grande potência da época, fala que, Flávio José fala que Moisés conhecia, querido, de tudo da matemática, Moisés era conhecedor da astronomia, Moisés era conhecedor de história, de engenharia, Moisés era conhecedor da física, da filosofia daquela época. Então Deus tira Moisés ali, leva Moisés para o deserto aos 40 anos, aos 80 anos, querido, aos 80 anos, começa a acontecer na vida de Moisés a causa da paixão de Moisés pela presença de Deus. Foi no Horebe que começou essa paixão de Moisés pela presença de Deus. O que eu quero, querido, nessa noite, o que Deus quer nessa noite, é que nós possamos voltar nossas mentes, nossos corações, para onde foi o nosso Horebe, quando foi o nosso Horebe, para que eu e você possamos nos realinhar novamente, dentro da agenda de Deus. Moisés, em todo o seu percurso de vida, em toda a sua trajetória, enfrentando Faraó, enfrentando ali, confrontando o povo, Moisés em todo momento do seu desespero, todo momento de crise, Moisés sempre levava a sua mente, sempre trazia na sua mente aquilo que lhe trazia esperança. Moisés sempre lembrava no Horebe, Moisés sempre lembrava como que Deus o vocacionou, como que Deus o chamou, querido. A palavra do Senhor fala que aos 40 anos, querido, Moisés era formoso, mas fala que aos 80 Moisés era manso. Ou seja, nesse período, a palavra formoso significa pessoa vaidosa. No hebraico quer dizer a seguinte coisa: pessoa que depende da força do seu braço, pessoa que depende, que é autossuficiente no seu conhecimento. E Deus leva Moisés, querido, para Horebe, para mostrar para Moisés a seguinte coisa: Moisés, aqui todo o seu conhecimento não vale nada. E por quê? O comentarista Flávio José fala a seguinte coisa: por que Deus não usou outros meios para chamar Moisés? Por que Deus não enviou um profeta? Por que Deus não usou pessoas, querido, para falar com Moisés que ele tinha um plano para a vida de Moisés? Porque Deus sabia o conhecimento, a formação de Moisés, e Deus sabia que tinha que ser de uma forma sobrenatural, para marcar e para brindar a vida de Moisés. E por isso que Deus se manifestou em uma sarça, numa pequena árvore, num pequeno arbusto, aonde aquela sarça queimava, incendiava, mas não se consumia. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, a sua matemática explica isso. Moisés, a sua engenharia explica isso. Moisés, a sua física explica isso. Moisés, o seu conhecimento explica isso. E por que numa sarça ardente? E por que no fogo? Que Deus está falando a seguinte coisa: joga a tua engenharia, joga a tua física, a filosofia, a tua astronomia, tudo aqui queima. Porque Deus ali estava escrevendo uma nova história para Moisés. Deus ali estava escrevendo novas linhas para a vida de Moisés. O que Deus estava falando para Moisés, é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Porque como sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Podemos contextualizar aqui: aprove a Deus, querido, chamar Moisés por uma sarça ardente. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedorias, porque a loucura de Deus
é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, querido. Deus começava uma nova vida para Moisés. Deus começava a escrever uma nova história para Moisés ali, querido. Uma história, querido, com sinais sobrenaturais, amém? Deus escreveu uma nova história para a minha vida e para a sua vida, querido, dando Jesus Cristo como um sinal sobrenatural, que no qual o terceiro dia, Ele ressuscitou, querido, o túmulo está vazio, o Filho de Deus, a morte não pôde deter o Filho de Deus, sinal sobrenatural, vencendo a morte, e nos chamando, vocacionando a igreja, para um propósito de conhecer a Deus, e fazer Deus conhecido. O propósito de Deus para a vida da igreja, querido, primeiro eu preciso conhecer a Deus, para fazê-lo conhecido da maneira que Ele é. A igreja não conhece a Deus hoje, e por isso, querido, tem transmitido um conhecimento de Deus totalmente errôneo, muita confusão no meio do arraial de Cristo hoje, querido, porque a igreja, querido, a igreja esqueceu o seu Horebe, a igreja esquece aonde o dia que Deus nos resgatou do Egito, do poder do pecado, do poder da escravidão, e a igreja não busca essa intimidade, e a igreja então, não conhecendo a Deus, passa a fazer com que as pessoas também conheçam Deus da sua maneira, querido. Deus é Deus, e precisamos conhecer esse Deus de maneira correta, para fazer o mundo conhecer o verdadeiro Deus, amém? Amados, no Horebe, quando Deus chamou primeiramente Moisés pelo nome, no Horebe teve um diálogo muito interessante, entre Deus e Moisés. No Horebe Deus fala a seguinte coisa: Moisés, tire as suas sandálias. Por que que Deus mandou Moisés tirar as suas sandálias, querido? O pastor Rogério Zafite e o historiador Flávio José fala a seguinte coisa: naqueles dias de Moisés, o Egito era um grande fabricante também de sandálias, e a única coisa que, depois de 40 anos, Moisés no deserto, restava na vida de Moisés do Egito, era aquela sandália. E aquelas sandálias, segundo Flávio José, quando o Egito fabricava, colocava um brasão de um Deus. E Moisés, depois que saiu do Egito, 40 anos Moisés calçava ainda aquelas sandálias, marca do Egito, querido. E esse Deus, querido, desse brasão, no qual os egípcios imprimia na sandália, desenhava na sandália, talhava nas sandálias, querido, era o chamado Deus Sol do antigo Egito, querido. Era colocado para ele, querido, como o Deus Ra, o Deus do sol do meio-dia. Era considerado como o primeiro ser, o criador de todas as coisas no Egito. E Moisés, durante 40 anos, depois que saiu do Egito, ainda caminhava com aquelas sandálias, quando ele dizia que o Deus dele era o Deus Sol, o Deus do sol do meio-dia. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, tira essas sandálias. Deus dá essa ordenança a Moisés, porque era ainda a única coisa que existia na vida de Moisés do Egito, querido. Naquele momento, com aquela manifestação, todo o doutorado de Moisés, querido, não explicava Deus, não explicava aquela manifestação, querido. As sandálias, querido, quando Deus fala para a igreja: tira o que resta do Egito, tire as suas sandálias hoje, Ele está falando a seguinte coisa, Deus está falando a seguinte coisa para Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque essa sandália, Moisés, é o sapato da proteção, da cobertura, Moisés. É o sapato no qual você ainda diz que esse Deus Ra ainda é o Deus Sol, é o Deus do sol do meio-dia da sua vida. Moisés, tira essa sandália,
porque eu não quero ser só o Deus, sol do meu dia, da sua vida. Eu quero ser, Moisés, o seu universo. Eu quero ser o seu tudo. Eu quero ser o seu sol da manhã. Eu quero ser o seu sol da tarde. Eu quero ser a sua lua. Eu quero ser as suas estrelas, Moisés. Tire as sandálias. E Deus fala, porque eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que te conheço, Moisés. Eu sou o Deus que, da mesma maneira que eu manifestei através dessas vidas, eu quero manifestar através da sua vida. Mas para você ser livre e fazer proezas em meu nome, ainda resta coisa do Egito na sua vida. Igreja, para que nós possamos fazer ainda proezas em nome do Senhor, nós precisamos arrancar as nossas sandálias. Deus fala para mim e para você nessa noite: tire as sandálias do Egito, tire ainda as coisas que restam do Egito, porque eu quero levantar uma igreja poderosa, eu quero levantar uma igreja que vai fazer proeza nesses dias. E sabe por que a igreja não está se manifestando da maneira que Cristo quer hoje, nesses dias, querido? Porque ainda, querido, a igreja está calçando, querido, sandálias do Egito. A igreja ainda não se despiu de tudo, querido. E quando Deus fala para Moisés a seguinte coisa: para aí, não se aproxime. Sabe por quê? Porque ainda tinha Egito na vida de Moisés. Deus fala a seguinte coisa: tira a sandália, que toda vez que você olha para essas sandálias, ainda há lembrança do Egito na sua vida. A lembrança quando você era príncipe do Egito. A lembrança quando você tinha toda a mordomia, todo o conforto. A lembrança ainda quando o exército de Faraó batia continência para você. A lembrança de toda a cobertura que você tinha, Moisés. Mas agora, querido, venha se despir, tire as sandálias. Porque agora não é mais o Deus Ra que vai te trazer proteção. Porque agora eu quero ser as suas sandálias. Agora eu quero dirigir os teus passos, Moisés. Agora, Moisés, eu quero que você entenda que eu quero guiar você para um caminho totalmente diferente. Tire as sandálias. Igreja, tire as sandálias da escravidão. Tire as sandálias do pecado, do orgulho, do pecado da altivez, da mentira, da insubmissão, da prostituição, da lascívia, do adultério, do rancor, do ódio, da ira, da falsidade, da fofoca, da difamação, da rebelião. Tire as sandálias. Havia uma cultura, querido, daquela época, que a última coisa, único coisa do vestuário que era tirado, eram as sandálias. Você tirava toda a roupa, depois você tirava a sandália. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, fique despido diante de mim. Tire a sandália, Moisés. As sandálias da lembrança do Egito. Igreja, deixe o teu passado no passado. Sepulte o teu passado. Deus te chama, e Deus nos chama hoje, querido, para que eu e você venhamos lembrar do nosso Horebe. E Deus nos chama que a única maneira para fazermos proeza nesses dias, querido, é nós nos despirmos totalmente. E Deus fala comigo e com você: tire as sandálias. Venha se despir. Porque da mesma forma que Deus chamou Moisés pelo nome, Deus então determinou e anunciou a ele um propósito. Porque eu quero que você desça para libertar o meu povo que geme. O gemido do meu povo subiu até o meu coração. Deus está falando para você hoje: a única maneira de você ser um libertador, uma libertadora dessa cidade, é você tirar as sandálias do Egito. O que resta ainda, você precisa se despir, para que Deus venha cumprir o propósito que Ele tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, querido. Para que o Horebe seja um marco para mim, para você. Você sabe, você se lembra aonde foi o seu Horebe? A única maneira de você permanecer
na caminhada cristã, em perseverar até o fim. Quando vier as dificuldades, é você lembrar e parar. Deus me chamou pelo nome. Eu sei aonde foi meu Horebe. Eu sei da onde Deus me tirou. Deus me tirou da zona. Deus me tirou da prostituição. Deus me tirou do tráfico. Deus me libertou da maconha. Deus me libertou do crack. Deus me libertou do adultério. Deus me libertou da fornicação. Eu sei o dia com mão forte, Deus me libertou e me trouxe, e me lavou, e me aprumou, e me chamou, e me deu um propósito de vida. Quando Deus chama Moisés, Deus dá a Moisés um propósito de vida. Desça, porque eu quero te usar. Mas antes de usar, tire as sandálias. Enterre o Egito. Mate o pecado. Moisés tirou as sandálias. E Moisés falou: eu não posso explicar o Senhor, não posso explicar essa ação sobrenatural. Tu é Deus. Ninguém explica Deus. E Moisés tirou as sandálias. Só quando Moisés tirou as sandálias, querido, ele desceu. E quando ele desceu para o Egito, ele desceu agora com os pés santos. Ele desceu agora com os pés de Deus. Ele não tinha mais a sandália do Egito. Deus era os pés dele. E aonde Moisés pisou, Moisés, através de Deus, transformou o ambiente. Deus quer que você transforme o ambiente, querido. Mas para isso, Deus te convoca nessa noite. Tire as sandálias.